Bom dia, pessoal! Bom dia, eu sou a Isabelle. E eu sou a Letícia. Sejam muito bem-vindos ao On The Line, seu programa preferido de todas as manhãs. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que é Daniel 2. Isso mesmo. Se você tiver preguiça de ler a Bíblia, eu vou te indicar pelo menos ler esse capítulo, porque ele vai contar sobre o início, o meio e o fim da humanidade. Daniel 2 conta muitas profecias, mas a principal delas está relacionada ao sonho do rei Nabucodonosor. A história é a seguinte: certo dia, o rei da Babilônia teve um sonho muito impactante e ele não conseguiu se lembrar dele. Então, ele chamou todos os sábios do reino para tentar fazê-lo lembrar do sonho, mas nenhum obteve o sucesso. Então, o rei decidiu chamar Daniel, que foi o único que falou sobre o sonho do rei. Ele disse que o sonho era uma estátua imensa, representando Nabucodonosor, que tinha 5 partes. Ela era dividida em 5 partes: a cabeça, de ouro, os braços e peitoral, de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. E depois de tudo isso, veio uma pedra gigante que caiu bem em cima dos pés e acabou destruindo a estátua todinha. Cada parte da estátua representa um reino que já existiu na Terra, mas nós vamos deixar para explicar de uma maneira mais fácil. A nossa repórter Harumi vai usar nossa incrível máquina do tempo para viajar para cada um dos reinos. Bom, o primeiro império que vamos falar hoje é o Império da Babilônia. Segundo Daniel, Nabucodonosor só pode fundar esse glorioso império porque Deus deu o poder, a força e a majestade. Deus entregou ao rei todos os filhos dos homens, todos os animais do campo, todas as aves do céu. Com isso, Nabucodonosor fundou e consolidou o seu império, tornando-se a cabeça dele então a cabeça de ouro. A estátua é a representação do reino babilônico. Ei, eu tô resolvendo aqui no ponto que o reino de Babilônia caiu e que se fundou outro reino, porém inferior do que Nabucodonosor se fundou. Um exemplo disso é o prata e o ouro. O prata é inferior ao ouro. O rei do Medo Persa, que representa o peitoral de prata, graças a Ciro, importante general persa, subjugou o poderoso e temível Império Babilônico durante o reinado de Belsazar. Com isso, estabeleceu a segunda potência universal, mas como nada dura para sempre, eu já tô atrasada pro teletransporte. Vamos pro próximo reino. Oi, gente! Quanto tempo, não é mesmo? Bom, estou aqui em Atenas para avisar que o Alexandre o Grande venceu a batalha contra o Império Medo-Persa, tornando-se o poderoso reino cujo domínio alcançaria uma grande extensão de terra. Este é o reino de bronze, representado no ventre da estátua. Então, a Grécia se fundou, nem Esparta salvou na batalha de Pigna, e o império acabou se quebrando. Bom, o reino que eu estou dessa vez é Roma, que é um dos reinos mais fortes e mais violentos do que os 3 reinos anteriores, sendo comparada à rigidez do ferro, que tudo destrói, de forma que este quarto reino esmiuçará e quebrará sem misericórdia qualquer nação que se opõe aos seus comandos. Porém, algo fantástico aconteceu neste período. A vinda do Salvador. Jesus nasceu cumprindo a profecia de Isaías e anos depois Roma matou. Porém, uma profecia ele deixou. Disse que voltaria para buscar o seu povo. Agora eu vou deixar para vocês as nossas apresentadoras, a Letícia e a Isabelle, que vão contar para vocês sobre o pé da estátua, que representam os dias atuais. Quer dizer, que tempo que vocês estão aí? Porque eu tô no passado. Mas enfim, passei para elas. Então, pessoal, como a Harumi já disse, os pés da estátua representam os dias atuais. Por ser parte barro, parte ferro, elas representam os reinos divididos, posto que barro e ferro não se misturam. De outro lado, os pés da estátua, é, eles são divididos, então o ferro vai representar os reinos fortes e o barro os reinos fracos. Isso representa bem o período que nós estamos vivendo atualmente.
Por exemplo, as nações têm adotado diferentes modelos econômicos e também o fato delas sempre se unirem através de tratados internacionais, mas elas nunca formam um único governo. Além disso, nenhum unificador conseguiu alcançar esse objetivo, como, por exemplo, Napoleão, Hitler, Luís XIV e entre outros. Isso mesmo, por a gente estar bem na base da estátua, podemos perceber que o fim de tudo está próximo. Então agora vamos escutar a opinião de outras pessoas para saber se elas acreditam nas profecias, se elas acreditam que o fim está próximo, se elas acreditam na volta de Jesus. Então agora é com nossos repórteres. Você acredita nas profecias bíblicas? Sim. Fale alguma que você conhece. É Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aí ele diz no verso 2 que é pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Sim, eu acredito nas profecias bíblicas, e talvez a mais conhecida, principalmente entre os cristãos, é o nascimento de Jesus, né? A promessa da vinda do Filho de Deus para salvar o mundo, que se concretizou, né? Através do nascimento de Jesus, uma Virgem Maria, e que veio ao mundo para poder redimir o pecado da humanidade. Você acredita na volta de Jesus? Sim, Você acha que está próximo? creio. E por quê? Os sinais dos tempos indicam, por exemplo, tivemos a pandemia há pouco tempo, temos as guerras, muitas guerras, furacões, coisas acontecendo no planeta, as geleiras derretendo, a violência entre os homens, o espírito de contendas, são situações previstas pela palavra de que o fim está próximo. Pode durar 1000 anos, mas que ele está próximo, ele está próximo. Sim, eu acredito na volta de Jesus, acho que está cada vez mais perto, apesar da gente não saber a data, né, porque a Bíblia diz que somente o Pai sabe, mas pelos acontecimentos, pelos sinais ditos pelo próprio Jesus que estaria acontecendo no fim dos tempos, nós percebemos que está chegando. Contudo, a gente sabe que ainda tem algumas coisas por vir, porém a gente percebe que, como está tudo indo muito rápido, todas as coisas que há um tempo atrás levariam anos para acontecer, agora é tudo muito rápido devido hoje à tecnologia, ao próprio conhecimento científico. Então nós podemos estar dizendo aí que podemos ter algumas décadas, como a qualquer momento. Mais do que nunca, nós podemos afirmar que a qualquer momento Jesus pode estar voltando, sim. Bom, a partir da Bíblia e do que nós estamos vivendo atualmente, é muito claro que nós estamos próximos da volta de Jesus, onde o reino de Deus vai finalmente ser restabelecido. É verdade. E diversos sinais vêm acontecendo para nos mostrar isso, como doenças, guerras, desastres ambientais. Agora vamos mostrar um trecho de uma entrevista com o teólogo Rodrigo Silva pelo podcast Inteligência Limitada, que vai nos mostrar os indícios da segunda vinda de Cristo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim: olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira Porque coisa que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure aí, Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte: certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11:19. Diz assim: as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas.
e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda, mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? É. Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um tá. exemplo? Quer. Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Pessoal, tudo indica que nós estamos bem perto do fim dos tempos e da volta de Jesus. Por isso, é preciso manter sempre a nossa fé firme e continuar a seguir os mandamentos de Deus, a fim de que não fiquemos vulneráveis a nada de errado que seja proposto por esse mundo, e que na vinda de Jesus, no final, nós podemos ficar com Ele lá no céu. Verdade, nós precisamos ser mais cautelosos do que nunca. E com esse aviso, a gente termina o Underline. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês perderam alguma parte, ou vocês perderam um dia, vocês podem voltar lá no nosso canal do YouTube, Underline Oficial. Muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Até semana que vem. Até mais, gente. Que Deus te abençoe.